Eu falei em princípio do culto, e tenho falado e vou falar sempre conforme a vontade de Deus em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós precisamos despertar muito, principalmente pelos momentos que estamos vivendo, o tempo. Ele tem se afunilado cada dia mais. Quer dizer, cada dia mais ele tem sido suprimido, não é? Abreviado. Então, se nós estamos entendendo, e a própria escatologia dos evangelhos, das cartas, dos livros, que as Escrituras nos traz, tem mostrado que verdadeiramente nós nos encontramos já chegando na faixa final desta vida terrena, desta terra que nós estamos vivendo. E se nós entendemos bem, precisamos buscar inteligência e sabedoria, que é necessário muito mais ainda nos aperfeiçoarmos, nos doutrinarmos, nos alicerçarmos na única verdade para a nossa vida eterna, que é a palavra de Deus. Toda a palavra nos mostra que nesses últimos dias, muitas falsas doutrinas, muitos falsos profetas, muitos falsos crentes, muitos falsos irmãos. É doloroso a gente falar isso, mas a Escritura mostra isso por causa do pecado que entrou no mundo. Então tem muita gente que foi contaminada, tem muita gente que não quis se reconciliar e não quer. E que trabalha contra a igreja do Senhor, contra nossas vidas, contra aqueles que servem, contra aqueles que obedecem, para levarem a deixar de servir, a deixar de obedecer. Se assim não fosse, Jesus não tinha dito para aqueles seus discípulos que estava com ele fisicamente, em Mateus 26, 41, que vigiasse e orasse para não entrar em tentação. Ele disse, na verdade o Espírito está pronto. Podemos entender, na verdade você está comigo aqui, mas tem uma coisa, a carne que está em você é fraca. É o que a gente deve refletir hoje para nós, entender. Nós estamos na igreja, estamos estudando a palavra, estamos adorando a Deus, mas temos que vigiar porque essa carne que está em nós é fraca. Se a gente entender que a carne é fraca, estamos entendendo que estamos sujeitos a cair. O que é que a Bíblia diz mais? Aquele que estiver de pé, cuide-se para não cair. Isso sou eu, isso é você, isso é todos. Quem estiver de pé, se prepare, se fortaleça, obedeça, viva a palavra de Deus no seu casamento, na sua igreja, no seu trabalho, na sua escola, em toda a sua vida. Só ouvir não resolve. Tiago diz isso. Se você só for ouvinte e não for praticante, não vai resolver. Não vai lhe alicerçar, não vai lhe dar a vitória, não vai lhe dar a vida eterna com Deus. Temos que ser ouvintes e praticantes. Não está escrito assim? Tiago 1, verso 22. E uma outra coisa interessante nesse mesmo capítulo de Tiago, no verso 17. Que tudo que a gente precise hoje, também nessa vigilância, nesse cuidado, buscar no Pai das luzes, só em Deus que está no céu. Porque nele não há sombra de variação. Olhe o quanto a gente tem que entender e nos deixarmos sermos doutrinados. O mundo sempre está nos insinuando, nos convidando a deixar de fazer a vontade de Deus para apreciar as coisas terrenas e fazer a vontade do mundo. Nós temos que prestar muito atenção nas Escrituras Sagradas. Jesus foi esse maior exemplo. Jesus não tinha pecado, irmãos. Jesus era um homem, mas um homem que não pecou, obedeceu. E ele foi levado ao deserto para uma prova maior e para um exemplo para nós hoje aqui, que estamos nessa peregrinação, nesse caminho de Jesus.
que você pode sim suportar as dores, os sofrimentos, as perseguições, as tribulações, e não aceitar as coisas que o mundo oferece. Jesus foi esse maior exemplo. Enfrentou grandes mentirosos religiosos, os fariseus, saduceus. Mas ele foi obediente àquilo que o Pai o ensinou e o orientou. A ele foi oferecido tudo que a terra tinha. Todas as riquezas da terra o diabo ofereceu a Jesus. Mas veja que Jesus rejeitou tudo que o diabo tentou lhe oferecer. Porque Jesus, como homem, confiava nas promessas do Pai. Obedeceu porque ele sabia que obediente ele venceria tudo que lhe viesse ao seu encontro. Então nós temos e precisamos muito refletir em relação porque nos tornamos cristãos, em relação porque agora temos um Senhor em nossas vidas. Se entendermos uma mulher quando ela se encontra no estado de gestação, ela está verdadeiramente grávida, mas ela nunca pode estar meia grávida, porque não existe meia grávida. Ou ela está grávida ou não. Nós temos que entender, ou nós somos crentes em Jesus Cristo ou não. Ou obedecemos ou não. E aí a gente pode, pelo Evangelho de Jesus Cristo, entender tudo aquilo que vai acontecer dentro de breve, quando Jesus vier como grande juiz para julgar a humanidade. Vocês sabem, porque está escrito e vocês estudam a Bíblia e ouvem. Jesus vai fazer a separação dos bodes e das ovelhas. Está escrito. Não é doutrina humana. Não é palavra de um líder religioso. É Jesus que fala. Os bodes ficarão à esquerda, as ovelhas à direita. Será que dá para a gente entender? Ovelha é aquelas que é do seu pasto, aquelas que ouvem a voz do seu pastor, aquelas que obedecem àquilo que lhe é determinado pelo seu Deus. Esses são as ovelhas. Os bodes são aqueles falsos, mentirosos, enganadores. Como é ruim compartilhar isso. Eu não me sinto bem. Mas nós precisamos sermos exortados, fazer uma reflexão pessoal. Só estamos querendo ouvir, mas na hora da prática entramos no achismo. Não, eu acho que assim também Deus não vai se incomodar. Eu acho também que pode ser assim. Principalmente no casamento, né? Quando aquele que está alicerçado na palavra e que quer seguir conforme a palavra, vem o outro, não é assim não, é assim, é você que está querendo. Porque é uma falta de conhecimento das Escrituras. Não é só ler. É ler, crer, confiar e vivenciar. Nós temos que levar a sério. Esse momento é muito mais precioso que qualquer outra reunião em grandes palácios. Essa reunião é muito mais importante. Porque aqui está o Senhor dos Senhores. Porque aqui está o Rei dos Reis. Porque aqui está o Deus dos deuses. Se alguém se considerar Deus, se alguém se considerar Senhor, se alguém se considerar Rei, Deus está acima deles todos. Por isso que essa reunião é solene, é sublime, está acima de qualquer uma outra reunião que possam quererem se reunir. Nós estamos na casa de Deus. Talvez as pessoas se achem tão simples, mas Deus é o Deus dos simples, dos humildes. Deus é o Deus dos que creem e confiam e obedecem. Não são as riquezas terrenas que vai dizer que estamos com Deus. A nossa humildade
de obediência e temor a Deus. Isso sim declara que estamos com Deus, na presença de Deus. Existe, irmãos queridos e amados, estava lembrando aqui agora, da pregação que eu também preparei para domingo de manhã, eu já ia falar sobre o tema e até o texto, se eu não olhasse aqui agora. Veja como não é as coisas, se muito, uma coisa e outra, se você não observar, você pode se atrapalhar. O que nós queremos falar é de um processo, do que terminamos por esse prólogo, compartilharmos, de termos uma vida verdadeira santificada. Essa vida santificada vai nos levar à vida de glorificação. O processo da salvação são 5. Quem lembra? São 5 processos que as Escrituras nos ensinam. Vamos pelo primeiro. Arrependimento. O segundo, regeneração. O terceiro, justificação. O quarto, santificação. E o quinto, glorificação. Esse é o processo. Daquela palavra que Jesus disse lá em Mateus 24:13. Aquele que perseverar até o fim, aquele que continuar nesse processo, para chegar até a glorificação. Irmãos, se a gente vem entendendo que a palavra de Deus é coisa séria, ela é muito mais do que séria. Creia. Primeiro você vai fazer uma refutação em relação àquilo que você estuda, que você ouve da palavra de Deus. Você vai ouvir, vai meditar, e você vai compartilhar aquilo que você estudou, que você ouviu. Você vai refutar aquilo que está escrito dentro da sua vida pessoal hoje, terrena. Essa vida cristã, que você abriu seu coração, que você aceitou que Jesus seja o seu verdadeiro Senhor. É preciso isso se aprofundar. Por quê? Porque você vai entender e tem que crer que Deus ele é fiel à sua palavra. Aí nós vamos lembrar o que a própria palavra diz, que Deus não é homem para mentir, que Deus não é homem para se arrepender, Deus é verdadeiro e suas promessas acontecem. Para você se situar bem na sua vida cristã. Para você hoje, agora, aqui nessa noite, como eu e todos, como é que eu estou? O que é que eu estou entendendo da vida cristã? O que é que Jesus fez naquela cruz por mim? Por que Ele fez aquilo? E como é que eu devo agora me comportar por causa daquele sacrifício? Precisamos entender assim. Aí você vai olhando para a bondade de Deus. É um atributo moral de Deus, bondade. Deus deu seu Filho naquela cruz para a gente ganhar vida. E Deus continua, quando seu Filho teve que voltar para o lado do Pai, Ele não deixou a gente sozinho. Tudo isso são relatos bíblicos que nós estudamos sempre, nos Evangelhos de Jesus. Jesus sobe, mas disse, eu não vou deixar vocês sozinhos. Se você parar para fazer uma ressalva, por que Jesus já tinha ensinado, já deixou os apóstolos preparados para dar continuidade, para chegar até nós? E ele disse, não, eu vou subir, mas não vou deixar vocês só. Veja o quanto Jesus, o Deus Filho, nos conhece, o quanto o homem é fraco. Eu entendo assim. O quanto Jesus entendeu que eu, como humano, servo do Senhor, mas sou fraco e preciso de alguém sempre para me auxiliar. E esse alguém é o próprio Jesus em espírito, em minha vida, na vida do cristão, na vida da igreja. Mas Ele não deixou só por isso. Além dele enviar o seu Espírito, Ele disse, mas eu vou estar lá, no lado do Deus Pai, intercedendo por você. Irmãos, se a gente buscar profundamente,
a gente passa a amar mais a Deus, vendo esse cuidado de Deus, esse zelo para não nos perder. E muitas das vezes a gente troca esses ensinos por alguma coisa banal da terra, algum prazer carnal, não é? Algum desejo material, não é? É sério, muito mais sério. Da gente poder refletir profundamente, da gente poder deixar Deus falar no nosso coração e guardar no coração, porque é Deus que está aqui. Nós somos aqueles como foram os outros, como foi Jesus quando homem, anunciador do Evangelho de Jesus Cristo, das boas novas. Nós estamos aqui compartilhando, onde começa pelo pregador, chegando o nosso coração para todos, o que nós precisamos, para que a gente alcance o que a gente quer. Quem de nós não queremos a vida de glorificação? Mas saiba que é um processo, e esse processo, ele tem que ser vivido na íntegra. Na íntegra. Nós temos que compreender perfeitamente a vontade de Deus para com as nossas vidas. Nós temos que entender porque a palavra diz isso, e se a gente crê na palavra, a gente precisa viver. Que nós estamos aqui, Deus suprindo a necessidade da parte terrena, mas que tudo isso vai ser destruído, vai ser desfeito, vai ser desmanchado. Mas a palavra de Deus subsiste eternamente. Vamos estar aqui. A vida humana precisa de muita coisa. Saúde, capacitação, trabalho, família. Mas tudo isso vai ficar para trás. A palavra de Deus é que jamais vai deixar de existir, porque a palavra é Jesus Cristo. Então a gente não pode abrir mão dela por qualquer coisa, nos deixarmos sermos barganhados pelo mundo, pelas coisas terrenas, pelas coisas materiais. Nós temos que se dedicar totalmente a Deus. Essa dedicação é uma obediência plena. É um temor a Deus verdadeiramente. É essa dedicação. Nos empenhar em fazer a vontade de Deus. Isso em todas as áreas de nossa vida. Não pense que é só em uma parte. Eu já sirvo na igreja eu faço tudo que Deus quer. Mas em casa eu não faço, no trabalho eu não faço, na comunidade eu não faço. Não tem valor. O apóstolo Paulo ensinando a igreja dos Coríntios, que já estava sendo corrigida, na segunda carta, capítulo 5, quem mais sabe são os embaixadores, para que nós sejamos bons dispenseiros e sejamos, meus queridos, amados irmãos, embaixadores de Cristo, representantes de Deus com a nossa vida de santidade, com o nosso comportamento que glorifique a Deus onde você estiver. As pessoas glorifiquem a Deus pela sua vida como glorificou Dario pela vida de Daniel. Não vamos, irmãos, querer nos desculpar ou querer nos justificar. Eu ainda sou humano. Eu sou imperfeito. Mas aquele que chegou em você era perfeito para lhe aperfeiçoar, para lhe tornar perfeito. Você entra de imediato quando você aceita Jesus, verdadeiramente, no caminho da perfeição. Você começa a ser aperfeiçoado ali. Primeiro processo, o arrependimento, você começa a ser regenerado. Novas palavras de Deus, dos céus, para você ir se regenerando, tendo uma nova vida. Quando você vai passando esse processo, aí você vai sendo justificado, aquele sangue da cruz. Você está regenerado, você está mudando sua vida, você já tem um novo comportamento. Aquele sangue lhe justifica. Quando você é justificado, que você cada dia se aperfeiçoa, você se torna santificado.
todo o seu procedimento, toda a sua ação diária é de santificação. Procedimento santo, de um santo de Deus, de um escolhido. E aí vem o momento da glorificação. Romanos 8,18 está escrito assim, ouçam. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Amém? Que palavra tremenda. O que Deus tem preparado para nós está acima de qualquer situação terrena que você possa viver. Então nós temos que confiar. É essa parte da glorificação. E o que é glorificação, meus amados irmãos? A resposta é curta. Glorificação é quando Deus limpa por completo o pecado da vida dos santos. Deus limpa e quer limpar, mas nós temos que permitir. Esse processo de mudança, em toda essa caminhada, quando nós deixamos o mundo, deixamos o pecado, e chegamos a esse processo da glorificação, é quando verdadeiramente permitimos que Deus nos aperfeiçoe. Um texto sempre lido. Filipenses 3,15. Eu gosto quando eu fico assim meio esquecido, porque sei que sou limitado. Filipenses 3,15. Eita, meninos rápidos. Olha lá, leia aí, igreja. Segura aí, meu irmão. Se o apóstolo Paulo está falando isso na igreja, veja a confiança de Paulo na sua fé em relação a Deus. Olha o que ele diz. Pois isso todos quantos somos perfeitos. Os santos de Deus, ele tem que viver a perfeição. Por quê? Porque o perfeito está em sua vida. Jesus Cristo. Irmãos, se nós cometemos erros, não devemos. Segura a velhinha aí que ela está caindo. Irmãos queridos e amados, prestem atenção, se já somos perfeitos, porque o perfeito está em nós, não quer dizer que nós não estamos aprendendo e que nós não estamos ainda, eu vou lá levar um outro texto aí, nós não estamos ainda aprendendo, nos aperfeiçoando, estamos completando essa vida, nesses processos que eu já falei para vocês, para chegar a esse processo de glorificação. Mas o perfeito já está em você. Então, irmãos queridos, nós estamos nesse aperfeiçoamento, nós não vivemos mais no pecado, nós já temos a nossa boca lavada, não falamos mais palavras torpes, o nosso coração já está limpo, não procedemos mais errado. Estamos verdadeiramente, assim como Paulo declara, somos perfeitos. Ele diz, se você tem dúvida, de outra maneira Deus vai lhe revelar. Você tem alguma dúvida, Deus vai lhe revelar. Quer ver onde? Vamos lá, Efésios 3, 18 e 19. Efésios 3. Pode ler. Não passe agora não. Volte lá ao 18, isso, obrigado. Olha. A resposta lá da concordância de Filipenses 3,15. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, a igreja santa do Senhor, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Nós vamos lá para o 19, mas espera aí. Porque quando a gente chegar lá no 20, no verso 20, ele vai falar sobre o pleno conhecimento de Deus que será nesse encontro com Jesus nas nuvens. Nós estamos compreendendo cada dia, como santos de Deus que nós somos, Deus no comprimento, na largura, tudo isso na altura e na profundidade. Vamos para o 19. Está vendo? Esse conhecimento, essa vida de santidade, essa vida de aperfeiçoamento, de perfeito que somos,
Porque nós temos Cristo, o perfeito está em mim. Se eu estiver em pecado, Cristo vai estar em mim? Igreja? Não. Se Ele está em mim, eu vou estar perfeitamente ligado? Sim. Sim, Ele está em mim. Eu estou em obediência. Eu estou em temor a Deus. Para que a gente possa bem compreender. Então, tendo esse entendimento de Cristo em sua vida, de sua vida perfeita, olha, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Está vendo? Você tem que ter segurança da sua salvação. Você tem que ter certeza que Jesus Cristo está em você. Você está buscando esse entendimento para estar cheio da plenitude de Deus, do conhecimento de Deus, na largura, na estatura, no comprimento, na profundidade. Pode mandar abraço. Tá bom até aí, tá vendo? Deus está pronto para fazer tudo aquilo que venha a ser necessário para nossas vidas. Mas tem uma parte que cabe a nós. Todo esse texto que nós lemos, essa palavra de Deus, somos perfeitos porque o perfeito está em nós, mas nós estamos no caminho da perfeição, no aperfeiçoamento, cada dia como nesta noite. Estamos aprendendo, conhecendo, compreendendo mais, nos enchendo mais de Deus, do conhecimento de Deus. Irmãos, a glorificação é quando verdadeiramente nós permitimos Deus limpar por completo o pecado de nossas vidas. Que é ter esse conhecimento, que é acreditar, que é vivenciar, que é obedecer a Deus, tudo aquilo que Ele vai nos orientando para essa santificação, para vivermos a glorificação. É esse processo que a gente não pode retroceder. O que quer dizer tudo isso? É que todos que são salvos, que estão no estado eterno, todos aqueles que são salvos, estão vivendo na sua vida eterna com Deus aqui, caminhando com Deus, para a eternidade com Ele, na obediência e temor, nessa vida de aperfeiçoamento e de santidade, para glorificar a Deus. E é nos nossos procedimentos, e é nas nossas atitudes diárias. Olha o que disse Paulo, ainda na correção dessa igreja aos Coríntios. Na segunda carta, capítulo 4, verso 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas que não se vê. Porque as que se vê são temporais e as que não se vê são eternas. Dá para a gente entender rapidamente? Mesmo com esses problemas, dificuldades, tribulações que vivemos hoje, aquelas coisas que a gente está passando, mas se a gente crê nessas promessas de Deus, naquilo que a gente não está vendo, quer dizer, a nossa vitória está selada. Essa confiança plena em Deus nos traz a nós essa tranquilidade de vida para chegarmos nos momentos dessa glorificação. Irmãos, a gente lembra que todo esse processo que nós vamos ver é na parousia, não é? Que é a segunda vinda de Jesus Cristo, na glória de Deus, na sua honra, no seu louvor, na sua majestade e na sua santidade, que é realizada nessa nossa caminhada de vida santa e pura, perfeita com Deus, que nós veremos tudo isso. Que alcançaremos e veremos em nós a glória de Deus, a bênção do Senhor. É importante, irmãos, porque faz com que a nossa vida espiritual, ela se mantenha firme, ela se mantenha crescente. A nossa vida não pode ficar estagnada, a vida espiritual de santidade, ela tem que ser crescente. E nós temos que entender isso, porque é nós,
pelos nossos procedimentos que fazemos a nossa vida crescer, a vida espiritual se desenvolver, da vida de santidade. E aí, a glorificação. A gente pode ver a vida feliz e tranquila, o nome de Deus sendo glorificado. Irmãos, em todos os nossos momentos, nós devemos ser vigilantes e diligentes e deixarmos sermos guiados pelo Espírito Santo. Amém? Precisamos. E por que a gente pode refletir isso? Por causa daquele recado que Jesus deu aos seus discípulos para nós hoje. A carne é fraca. Nós precisamos ser vigilantes. Agora a gente tem que entender que vigilância é essa. A vigilância de obediência a Deus é você se abster das coisas terrenas. Mas como eu posso viver na terra e me abster das coisas terrenas? Jesus Cristo viveu na terra e se absteve das coisas terrenas. Viveu na terra fazendo a vontade do Pai. É a gente não dar atenção às imoralidades, prostituições, aos procedimentos de mentira, de engano, de corrupção, de coisas ilícitas, de atitudes más. É isso que nós precisamos ser vigilantes. E aonde vamos vigiar? A televisão. A televisão hoje, se não colocar alguém despido, seja do sexo que for, ela não tem audiência. Ela não tem audiência. Então você hoje, para assistir uma coisa e outra, até esses programas, eu não quero muito me ater nisso para que eu não fale bobagem, entre aspas, bobagem, não pesar mais as coisas. É que a gente vê esses realities e vê o mundanismo para uma pessoa que se diz dono dessas situações e que é um cristão. É inaceitável. É inaceitável. A gente vê essas redes sociais criadas pelo homem, onde é mais para destruir do que para fortalecer. É mais para destruir do que para fortalecer. Se o crente vacilar nessas redes sociais, ele cai. Se o crente vacilar nessas redes sociais, ele cai. E lhe digo uma outra coisa que não precisa ir muito, que pode até se ter como querer se justificar alguma coisa. Muitas das vezes, até na rede social, você deixa de estudar a Bíblia porque o tempo vai embora nela. Você não ora e não lê a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e é a verdade que nós não podemos deixar de nos alicerçarmos. Muitas das vezes, no meu celular tem a Bíblia, mas você não faz um estudo pelo celular. Você não tem uma compreensão maior quando você abre as Escrituras Sagradas para você ler detalhes e mais detalhes, como lhe chama mais atenção do que quando você abre um celular apenas para ler um verso. Mas para estudar você não tem condições. Lhe digo por experiência pessoal. Eu tenho no meu celular a Bíblia, mas só para uma emergência de um verso que eu esqueça. De um verso que eu esqueça. Mas eu escolho e vejo e posso dar minha opinião como crente. As Escrituras Sagradas, o livro sagrado, é muito mais proveitoso do que usarmos nas redes sociais. Eu entendo assim como crente em Jesus Cristo que sou. E compartilho com vocês. E que vocês observem se é ou não. Essa vigilância, ela tem que ser real, ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser completa. Muitas das vezes, chega nas redes sociais coisas engraçadas, bonitinhas, que lhe atraem. Que lhe atraem. Eu, às vezes, recebo algumas mensagens, até vem com o nome de Deus, alguma palavra, mas com aquelas gracinhas do Quite, dessas outras coisas que eu nem me ligo nisso, TikTok e tal, porque eu vejo o nome lá. Eu não me atento nisso. Eu não gosto e não assisto. Eu não acho conveniente. É esse detalhe da vida cristã, dessa vigilância, que a gente tem que procurar pessoalmente. Essa vida de santidade para glorificar a Deus. E o cuidado é grande. Repetindo, os dias de hoje, com a iniquidade se multiplicando a cada dia.
O perigo é grande, o risco que nós passamos de cair. Aí a gente vamos refletir. Entendemos que Jesus está voltando. E se eu cair hoje, vai ter tempo de eu me levantar? Se eu cair hoje, amanhã eu tenho uma morte súbita. Caminho de julgamento, inferno. É o que perseverar até o fim. A Bíblia diz que aquele que não crê será condenado. Se eu entrei em pecado, eu deixei de crer, eu me rebelei contra Deus. Talvez a gente alguém possa querer entender que Deus é facilitador. Deus é santificador, Ele santifica aquele que quer ser santificado por Ele. Você lembra que a Bíblia deixou pesado para a gente quando Jesus fala? Aquele que for limpo se limpe mais, aquele que for sujo se suje mais, aquele que for puro se purifique mais. Não é a palavra do pastor Valdir. A prova que isso acontece. E se nós não formos vigilantes, vamos ter nome de crente sujo, nome de crentes impuros, nome de crentes derrotados. Mas nós não queremos ser derrotados. Mas para isso temos que ter a vigilância. Temos que ter o cuidado, o zelo da sua própria vida pessoal. Sabe que a luta é grande. Sabe que nós temos um adversário que não tememos, mas tenta contra nós dia e noite. Não pode esquecer disso. Temos um adversário que tenta dia e noite contra nós. E nós temos que ter cuidado. Porque ele anda com a boca aberta, como aquele leão com a bocona para nos engolir, nos tragar, diz a palavra de Deus. Amados, uma coisa maravilhosa que disse o apóstolo Paulo, que a gente... E domingo eu preguei aqui? Não. Foi lá em Areia Branca. Em todos os nossos momentos, ser esses vigilantes. Olha o que Paulo diz nesse texto mesmo, Romanos 8, verso 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, e vivereis. Está vendo? Que está claro de tudo que nós falamos? Se a gente viver pela carne, vamos morrer. Mas se nós vivermos pelo Espírito, viveremos. O Espírito Santo de Deus, que é tudo isso, vida santa, de obediência, glorificando a Deus, a vida de glorificação. O nosso passo, a nossa palavra, o nosso gesto, a nossa conduta precisa glorificar a Deus. Lembra que o homem do mundo, o ser humano do mundo, ele vive de práticas de gestos obscenos? Até isso, um gesto obsceno. É abominável ao Senhor, aos olhos de Deus. A palavra torpe e imoral que sai da boca, quando o homem ainda está lá no mundo que não se torna um crente, nós não podemos viver mais isso. Não pode. Tem alguns nomes que podem não se considerar imorais, mas eu acho muito forte. Alguns nomes que são chulos, não é? Que eu não admito ser falado pela boca de um crente. Eu não vou nem repetir para vocês. Não é tanta coisa, mas eu já ouvi. Até de irmãos sanguíneos que também são cristãos. Dizem uns nomes assim que eu não aceito, eu não concordo. Eu não concordo. Que eu vejo que não é para a boca de um crente. Não é. Eu entendo isso. E isso você vai crendo dessa forma na palavra que você vai buscando, que você vai se santificando, que você vai glorificando a Deus, porque você está aprendendo e vai procedendo. Irmãos, agora é um presente de Deus. A gente possa fazer uma pergunta: como e quando é que nós vamos finalmente ser glorificados? É uma pergunta que a gente precisa saber, precisa crer e confiar e viver. Essa vida de glorificação, onde nós vamos estar eternamente com Deus, na última trombeta, quando Jesus estiver voltando,
e os santos serão submetidos à transformação instantânea. É como Paulo fala, eu preguei aqui, não me lembro o dia, se foi lá em Areia Branca, na primeira carta que Paulo escreve, que também é conhecidíssimo nosso, lá no capítulo 15, lá do verso 51, descendo ali até o 53, 54, não é? Onde todos serão transformados, no momento de não abrir e fechar de olhos, quando Jesus estiver voltando. Veja como nós precisamos estar nesse estado de santidade para a glorificação de Deus em nossas vidas. É esse momento que Jesus vai estar voltando, com a igreja ressuscitada para arrebatar a igreja que vai estar viva. Então todos serão transformados. Se nós estivermos aqui agora, Jesus vier agora, nós nesse arrebatamento, nesse translado, nossos corpos serão transformados. E transformado por um corpo logo em seguida, revestido da incorruptibilidade, revestido da imortalidade. A gente precisa lembrar disso. Para essa vida de glorificação, a gente precisa ter essa caminhada perfeita nesses processos, chegando na santificação para a glorificação, para nessa vinda de Jesus, ou uma coisa, o arrebatamento da sua vida física. Você dormir, não é? Você vai estar dormindo tranquilamente ali, mas vai ressuscitar com um corpo incorruptível, revestido da imortalidade, você vai receber esse novo corpo. Então vale a pena você enfrentar, vale a pena você perseverar, vale a pena você obedecer e temer a Deus nessa caminhada, nessa jornada. Não se deixar ser barganhado por algo que o mundo tem te oferecer. E o mundo oferece até por um amiguinho nosso, uma pessoa que a gente goste, uma família nossa, um familiar nosso, seja ele quem for. É o que a gente tem que estar acordado para isso, estar despertando para isso. Ou será que vamos estar na igreja o tempo inteiro, quando Jesus vier a gente ir para o inferno? Só se fosse falta de inteligência, mas Deus nos deu essa inteligência. Nós estamos aqui justamente para sermos aperfeiçoados para a glorificação. Todo esse processo de vida santa, de ouvir, de obedecer, de fazer a vontade de Deus, como eu disse, Tiago fala no seu livro, não é apenas ouvir, é praticar. Não é brincadeira ser um crente em Jesus Cristo. É uma coisa maravilhosa, tremenda, gloriosa, ser um crente em Jesus Cristo, ter uma vida santa. Porque mesmo se você refletir naquela vida mundana que outros ainda continuam, a desgraça reina sobre esse povo, infelizmente e dolorosamente. Mas Deus tem guardado o seu povo, Deus tem protegido, tem preparado essa eternidade de glorificação, receber um novo corpo, incorruptível, imortal. Que coisa maravilhosa que a gente tem que pensar e parar e refletir aqui e agora, nessa caminhada, nessa jornada, onde somos tentados todo momento, em todos os lugares que chegamos. Temos que deixar que essa palavra realmente nos molde à vontade de Deus, nos transforme verdadeiramente. É preciso. Irmãos, a glória de Deus se refere não apenas à luz inacessível que o Senhor habita, mas também na sua honra e santidade. Essa luz que já está em nós, mas na honra e a santidade de Deus que chegou até nós. Deus nos honrou, Deus nos tirou do império, das trevas, e nos trouxe para a sua luz, para o reino da luz, que é Jesus Cristo, o reino de Jesus. E nós temos que refletir desse presente de Deus, como Paulo fala lá em Efésios 2:8, é uma dádiva de Deus, um presente de Deus para nós. Não podemos deixar de confiar, de acreditar para a prática da vida na glorificação a Deus. Irmãos, para que você possa entender, os seres criados
não é, que louvam e adoram a Deus, glorificam a Deus com seus bramidos como o mar, os pássaros com seus cantos, o sopro do vento, glorificam, engrandecem, porque Deus é o Criador de todas essas coisas. O bramido do mar é uma coisa linda. Você de longe, quando você vai se aproximando, a irmã Ivalneide tem uma casa próximo do mar, quando a gente estava lá, a gente ouvia da casa dela o barulho do mar, ele bramindo, as ondas. Tudo glorificando, tudo engrandecendo ao Senhor, o seu Criador. Tudo para a glória de Deus. Os ventos sopram, chega atrás aquele assovio, não é? Quando ele passa, ou bate em uma rocha, uma coisa, ele... lindo. E nós precisamos estarmos cada dia glorificando ao Senhor, buscando esse momento maravilhoso, eterno, para vivermos na glória com o nosso Deus. Irmãos, a glória revelada pelo Jesus Cristo encarnado acompanha o ministério do Espírito. Ela é imutável e permanente. Essa glória que foi vista pela vida, pelo procedimento de Jesus Cristo, quando o homem aqui, glorificando a Deus, deixando a glória de Deus se manifestar, é o que nós também precisamos. Em toda atitude, a todo momento da nossa vida, seja onde for, seja qual for a situação, família, trabalho, igreja, comunidade, aonde for, a glória de Deus precisa ser manifestada. E é através de você, através da sua vida, do seu comportamento, da sua família, do seu casamento, tudo isso, precisamos ver a glória de Deus, a manifestação poderosa do Senhor em nossas vidas. Meus queridos irmãos, nós vamos lembrar para encerrarmos, Moisés, ele velou o seu rosto para os israelitas de corações duros, não pudesse ver a glória que estava desaparecendo. Moisés não queria que eles vissem a glória de Deus desaparecerem. Você veja o quanto essa glória é poderosa, o quanto essa glória precisa ser manifestada. Em nosso caso hoje, o que vimos o véu que foi removido por meio de Jesus Cristo, o véu que se rasgou, a glória de Deus, e passarmos a refletir essa glória do Senhor e buscarmos, por meio do Espírito Santo, cada momento, ver a glória de Deus. Moisés pediu para ver a glória de Deus, e Deus permitiu. Nós precisamos pedir, Senhor, nos deixe ver a Tua glória a todo momento da nossa vida, da forma que o Senhor queira que a gente veja. Ele quis que Moisés visse a sua glória através de duas pedras, de duas flechas, de duas pedras juntas. Na brecha das duas pedras, Moisés viu as suas costas. E nós precisamos ver a glória de Deus como Deus queira que a gente veja na sua família, no seu casamento, na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja. Ver a glória de Deus. E só podemos ver essa glória de Deus se tivermos essa vida de santidade e de glorificação, fazendo todo momento da nossa vida a vontade de Deus. Amém? Que o Senhor esteja a nos abençoar poderosamente, nos trazendo essa alegria de podermos ver sua glória todos os momentos da nossa vida na face desta terra, pela nossa obediência, pelo nome de Jesus Cristo, por Ele que está em nós, o perfeito que está em nós, e a gente possa ser feliz para sempre. Amém? Vamos orar então. Nosso irmão José Marcos dos Santos vai estar orando ao Senhor.
louvamos, te bendizemos, Sim, por Senhor. Jesus Cristo, em nossas vidas e em nossas famílias. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos por esse momento rico, Senhor, esse momento maravilhoso, como o Senhor testificou em nossos corações, e como foi proferido pela boca do teu servo, pastor, que não há lugar melhor no mundo, não há reunião mais importante do que essa. Glória a Deus. Porque aqui o Senhor se fez presente, se faz presente em nossas vidas. Glória a Deus. Nós nos reunimos em nome do Pai e do Espírito Santo para compartilhar coisas dos céus, meu Deus. Glória a Deus. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado a tua igreja, meu Deus, todos os teus servos e servas, Senhor, tem nos dado coragem, meu Deus, pelo teu Espírito Santo em nós. Glória a O Deus. Senhor sustente isso, meu Deus, em meio a esse mundo tenebroso, porque, como está escrito em Romanos 8:1, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Glória a Deus. Que o Aleluia. Senhor seja constante em nossas vidas. Ó Deus, em nome de Constante na Jesus vida Cristo. dos nossos servos, mesmo em meio aos problemas, tribulações, lutas, mas que o Senhor nos vivifique sempre, Senhor, nos alegre pelo teu poder, pelo teu Espírito e da tua palavra, para nós compartilharmos juntos o que o Senhor tem nos edificado na nossa vida. Nós oramos, meu Deus, por esse momento. Oramos por todos os irmãos que esteve aqui, que está aqui, todos os irmãos que estão em casa assistindo, por todos que não puderam vir, por aqueles, ó Deus, visita com o teu poder, aqueles que estão em algumas labutas doentes, meu Deus, o Senhor tem sustentado eles e alegrado o coração deles, por teu Espírito. Nós oramos, Senhor, agradecemos, em nome de Jesus, por esse momento. E o Senhor nos leva agora para nossas casas em paz, na tua presença. Em nome de nosso Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. E a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre vós, sobre vossas vidas, sobre vossas famílias, sobre essa igreja gloriosa e santa do Senhor Jesus Cristo que aqui está presente, sobre toda a igreja vencedora e gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo que está nos quatro cantos da face desta terra. Nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja gloriosa, vencedora e santa do Senhor Jesus Cristo diz: Amém. Glórias a Deus. Oração silenciosa. Estamos dispensados por esta noite.